É um prazer ter você aqui novamente. E hoje a gente vai falar sobre um assunto: identidade, identitarismo. Essa é uma discussão das mais, vamos dizer, polêmicas, das mais candentes, e que eu gostaria de trocar algumas palavras com vocês a respeito disso. Só quero lembrar algumas coisas importantes sobre esse vídeo e sobre todos os outros vídeos desse quadro 8 minutos. Isso aqui é para dar um gostinho, isso aqui é para aguçar nossa curiosidade, isso aqui é para fazer com que a gente tenha interesse em se aprofundar em certos temas que são de altíssima complexidade. Esse vídeo não serve para que nós esgotemos o assunto. Mais uma vez, isso é ponto de partida, isso aqui não é ponto de chegada. Ponto de partida para que nós possamos construir uma comunidade de conhecimento, nos livrar dos preconceitos, estabelecer possibilidades de um diálogo pautado pelo respeito, respeito ao conhecimento, respeito aos saberes e respeito principalmente a cada um de nós, aprender a respeitar um outro e assim construir um conhecimento que seja possível, que nos leve em direção a uma sociedade emancipada, mais justa e democrática. Pois bem, então vamos falar sobre esse tema: identidade e identitarismo. A ideia desse vídeo ela parte de uma discussão que se torna cada vez mais um debate duro sobre aqueles que, a respeito daqueles que são os críticos das chamadas políticas de identidade ou chamados críticos do identitarismo. Segundo os críticos, hoje haveria uma substituição das grandes pautas de emancipação, de libertação, as grandes pautas políticas da humanidade, que unificam a humanidade, por pautas de reconhecimento de identidades de grupos específicos. E as críticas se dirigem, obviamente, ao movimento negro, se dirigem ao movimento feminista, ao movimento LGBTQI. Essas críticas são, portanto, de que esses movimentos eles se centrariam mais no reconhecimento das suas questões identitárias do que necessariamente naquilo que produz as mazelas que os levam a sofrer uma série de restrições por conta da sua própria identidade. Essa crítica é uma crítica, por incrível que pareça, que é feita mais por aqueles que posicionam-se dentro desse contexto como sendo pessoas mais à esquerda ou progressistas. E é uma crítica que vem do fato, por exemplo, de que haveria um abandono por parte dos identitários da chamada luta de classes, ou, como eu já disse, das pautas, as grandes pautas emancipatórias da humanidade. Então vocês perceberam que aqui já existe uma divergência entre a noção filosófica de particular e universal. Então, alguns são chamados universalistas, que defendem, portanto, uma conexão universal, a ideia de humanidade como sendo a unificação, independentemente das condições particulares ou das singularidades a partir desse todo, e outros que se colocam com um olhar sobre as particularidades, entendendo que não é possível pensar a emancipação sem que se pense nas particularidades de cada grupo. Eu quero falar um pouco mais detidamente sobre essas críticas, sobre as chamadas políticas de identidade e demonstrar, como tudo na vida, que existem várias possibilidades de se refletir sobre esse assunto. Eu quero começar falando sobre identidade. Eu sou. Então vejam só, quando eu me afirmo dessa maneira, eu estou atribuindo a mim mesmo uma série de características que me colocam dentro de uma particularidade, ao mesmo tempo são fundamentais para que eu me defina como um indivíduo e consiga reconhecer as minhas singularidades diante desta semelhança que tenho com outros, que têm as mesmas características que eu reconheço que fazem parte disso que me identifica. Sou eu um homem negro, sou brasileiro, e tudo isso, portanto, compõe a minha identidade. Mas veja que toda identidade ela também tem a contrapelo, tem como sua contraface a diferença. Então, identidade também é diferença. A partir do momento em que eu me identifico com certas características, a partir do momento em que eu sou identificado, melhor dizendo, porque a identidade ela tem um caráter objetivo, em que eu sou identificado
como pertencente a um determinado grupo, portador de certas características, ao mesmo tempo se estabelece uma distinção entre aquilo que sou e aquilo que outras pessoas são. E isso, como vocês podem perceber, tem consequências políticas. A identidade, portanto, ela não é algo que está fora da história, do contexto social, das relações políticas. A identidade é um dado fundamental e um dado central da política. A identidade, ela forma não apenas aquilo que nós somos do ponto de vista exterior, o modo com que nos relacionamos com o mundo e com os outros, mas forma também aquilo que a gente pode chamar de subjetividade, forma os nossos sentimentos, forma o modo com que nós sentimos o mundo e a realidade que nos cerca, que nos apresenta. Ela faz com que nós tenhamos uma série de perspectivas em relação às nossas possibilidades diante do mundo. Por isso, quando eu digo eu sou, eu estou também ao mesmo tempo dizendo eu posso. Estou ao mesmo tempo também articulando todas as minhas possibilidades diante do mundo, tendo em vista a minha particularidade, que é a minha identidade, também me inscrevendo como um ser singular nesse mundo e também dizendo a maneira com que eu quero participar de uma universalidade. Mas aqui ficou evidente que a identidade ela não pode ser desconectada das relações sociopolíticas. A identidade tem uma coisa que tem a ver com a economia também. Vejam que a economia, quando a gente pensa na economia, quando a gente pensa na produção dos meios materiais da vida da economia, essa distribuição, a maneira com que cada um vai participar daquilo que é o resultado do trabalho social, vai levar a identidade como um dos pontos fundamentais na hora de definir como se dá essa atividade produtiva. Basta ver quem são os trabalhadores, basta ver quem são aqueles que são os donos dos meios de produção. Vejam que há, sim, nesse campo, esse olhar sobre a economia e sobre a política, um caráter de identidade. A identidade, portanto, é um dado político. Agora, mais uma vez, a identidade é uma coisa que está dentro da história. E aí eu me valho das palavras de um grande pensador, que eu recomendo a vocês todos que leiam, dada a sua importância, o grande pensador negro, Stuart Hall. O Stuart Hall está refletindo sobre a historicidade da identidade a partir da noção de sujeito. Vale um vídeo para falar de sujeito, né? Isso é um outro tema também bastante controverso. Mas a questão é, o Stuart Hall está vendo o processo de construção da subjetividade, que também é um processo de construção da identidade, olhando para o contexto histórico daquilo que se apresenta, por exemplo, no século XVIII, depois no século XIX, depois no século XX. Então o Stuart Hall faz uma reflexão dizendo o seguinte: o sujeito do século XVIII é o sujeito do iluminismo, né? Ou seja, é o sujeito que se desprende das amarras da autoridade religiosa, é o sujeito, portanto, que é o indivíduo que é centrado, unificado, vai dizer Stuart Hall, dotado das capacidades de razão, de consciência, de ação, onde o eu é o centro propulsor da identidade. Ao mesmo tempo, Stuart Hall ele vai dizer que essa identidade iluminista, né, que além de individualista, ela é pautada por uma noção de universalidade desse tipo de identidade iluminista europeia, né, que é centrada no homem branco, no masculino, e que se torna um modelo de comparação com todas as outras formas de identidade de cultura. Então vejam só, a crítica de Stuart Hall é essa ideia do sujeito universal, de uma identidade universal que deve servir de parâmetro para todas as outras. Agora vejam, nós temos um sujeito sociológico, que é justamente esse sujeito que está relacionado aos eventos da sociedade industrial. A gente podia falar muito sobre sociedade industrial, o que significa indústria, porque a gente está falando aqui da consolidação de um tipo de sociedade que vai fazer com que o capitalismo se consolide. Se a gente tem um capitalismo com uma troca mercantil, o capitalismo não é só isso, não. O capitalismo se completa quando você tem também um processo de produção de mercadorias a partir do trabalho assalariado. Estou falando aqui da indústria. E para isso é necessário uma forte organização por parte da política, uma sociedade altamente organizada, uma sociedade regulada. E aí a noção de identidade ela vai estar diretamente relacionada a um processo de interação entre o eu e a sociedade. É uma costura, ela vai costurar o sujeito à sociedade. Agora uma questão importante,
que é o sujeito pós-moderno, né? Ou seja, e é esse o objeto principal das críticas que são feitas àqueles que se opõem ao chamado identitarismo. O que essas pessoas não percebem é que elas também podem estar dentro de uma lógica de pensamento da subjetividade a partir dos outros modelos que eu já coloquei. Ou seja, pode ser que o crítico ao chamado identitarismo veja a noção de identidade, a sua própria identidade, ou então ele nem veja, ele não olhe para si como alguém que porta uma identidade, mas ele porta como parte de um sujeito universal. Ou então ele pode estar ligado à ideia de um sujeito, como diz Stuart Hall, sociológico, que é esse costurado à sociedade industrial. A crítica dele, na verdade, é o chamado sujeito pós-moderno, ou seja, esse sujeito justamente que surge de um mundo que é um mundo fragmentado, um mundo em que nós temos o atravessamento daquilo que se chama de neoliberalismo, né? Então, o sujeito neoliberal, que é o sujeito pós-moderno, é o sujeito de identidades que não tem fixidez, tal como a gente pode pensar no sujeito sociológico, né, que é justamente essa ideia de integração a uma sociedade industrial de consumo. Nós estamos aqui no YouTube, né, gente? Pois é, cada um tentando, né, mostrar como é importante. Por que você tem que ver esse vídeo e ver os vídeos dos outros? Então vejam que aqui se torna também um espaço em que cada um de nós se vende como uma mercadoria, quer mostrar a sua singularidade. Portanto, as identidades elas têm que ser fluidas, elas têm que se adaptar, né? E vejam que eu estou aqui no YouTube, isso não é uma questão de vontade, isso aqui é um atravessamento das condições sociopolíticas que se apresentam no mundo. Senão a gente cai num certo moralismo, né? O que eu tenho chamado de um certo moralismo de esquerda, né? Ou seja, todo mundo tem identidade, mas a identidade só é acusada quando é do outro, né? Ninguém vê que tem uma própria identidade. O Stuart Hall, então, quando ele fala que a identidade pós-moderna se torna essa celebração móvel, né? Porque formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados. A gente é formado a partir também dos encontrões que nós recebemos da vida, né? Nós somos interpelados. A escola nos interpela, os meios de comunicação nos interpelam. Isso vai forjando a nossa identidade. Qual que é o cerne das críticas? E vejam que há pontos importantes. Estão dizendo o seguinte: os chamados identitários estão deixando de lado a política. Eles estão reduzindo a luta política a uma luta pela afirmação da sua condição identitária. Esquecendo, portanto, que essa sua condição ela é forjada a partir de certos condicionantes sociais e políticos. E o sofrimento que eventualmente essas pessoas venham a ter por conta da sua identidade, não é por conta da identidade, mas por conta de condições do mundo que forjaram a sua identidade e que as forçam o tempo todo a ter que lutar contra o mundo. Então a ideia é, ao invés de pedir o reconhecimento da identidade, por que não mudar as estruturas do mundo, as estruturas sociais? Por que não reformar ou até revolucionar o mundo? Porque a revolução ou a transformação do mundo faz com que a nossa relação com o mundo se modifique e, portanto, nós nos modifiquemos. Agora, aqueles que vão dizer o seguinte: olha, esqueceu-se de pensar na identidade de classe, ou melhor, esqueceu de pensar na questão de classe em nome de um reconhecimento identitário. Só que falar de classe já é falar de identidade. Vejam o que fazem os movimentos operários, principalmente os movimentos operários desde o século XIX e até hoje, século XX, século XXI, né? Nós estamos no século XXI. O que fazem? É justamente criar a possibilidade de que uma consciência de classe, ou seja, em que haja uma subjetividade de classe, em que o sujeito, se identificando como parte da classe trabalhadora, faça parte de um processo de transformação social. A famosa discussão sobre raça ou classe. Prezados e prezadas, podemos falar sobre raça especificamente, mas não existe a possibilidade de pensar que o trabalhador é um ser abstrato, que ele não se concretiza. Os trabalhadores, as trabalhadoras domésticas, elas têm identidade. São, em geral, mulheres, são mulheres negras. Então vejam que a ideia de identidade, ela é uma ideia que está diretamente ligada à noção de classe. Eu quero lembrar aqui um livro importante que eu tive a honra de prefaciar,
que é o livro Armadilhas da Identidade, de Assad Haider. Esse livro é um livro fundamental. E o Assad Haider, ele conta uma coisa importante para a gente, que ele vai dizer que a primeira vez que se falou de políticas de identidade foi uma formulação feita por um grupo chamado Combat River. É um grupo de mulheres negras, lésbicas e socialistas, que pela primeira vez, nos anos 70, usaram a ideia de política de identidade não para negar a importância da classe, mas para ressaltar a importância de se pensar em políticas que ao levar a classe em consideração, levasse em consideração também que essa classe ela tem uma concretude histórica. E, portanto, é fundamental para que se entenda a formação da classe, entender como essas vidas concretas se colocam dentro da dimensão também econômica e da lógica de reprodução do capitalismo. E como o próprio capitalismo, ele absorve também essas identidades, inclusive pela chave da discriminação. Aproveitando-se o pagamento de baixos salários, pagando menos para as mulheres, pagando menos para os negros, oferecendo aos negros uma vida de indignidade muitas vezes. Outro ponto, identidade política. Pensem o seguinte, vamos pensar no que foi, por exemplo, o Partido dos Panteras Negras. Isso não é uma afirmação da identidade? Quando eu me coloco com aquela roupa preta, com aquela boina, quando eu coloco o meu punho para cima, o que eu estou dizendo? Eu estou reconfigurando a minha identidade. Eu estou dizendo o seguinte, aquilo que fizeram de mim não me define. Eu agora vou definir a partir da luta política quem eu sou. Eu sou. Eu não sou aquilo que vocês querem. Eu sou aquilo que eu vou ser e me transformar dentro da luta política. Então vejam, os movimentos políticos de transformação passam pela identidade. Não é possível falar de nacionalismo sem falar de identidade. A ideia de nação é uma ideia de identidade, uma identidade nacional, um povo que se identifica. Isso também é uma forja política. Basta que nós leiamos, pensando no Brasil, quais foram os debates sobre a formação nacional brasileira, é a busca de uma identidade nacional. O que é o brasileiro? É o índio? É o negro? É o mestiço? Quais são os debates que foram feitos pelos autores do século XIX, do racismo científico? Os debates feitos por Gilberto Freire, os debates depois de Florestan Fernandes, Guerreiro Ramos, Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, o que eles estão discutindo? Estão discutindo o que é a identidade do povo brasileiro. E ao discutir essa identidade do povo brasileiro, eles estão discutindo também qual é a melhor forma de organizar o Brasil política e economicamente para dar conta da identidade nacional. Então vejam, senhoras e senhores, vejam aqueles que me ouvem aqui, como não é possível falar de política sem falar também de identidade. Não é possível falar de luta política, resistência, sem falar de identidade. Isso aqui está numa discussão que é uma discussão muito forte dentro do próprio movimento negro. Falar da universalidade da condição do negro, isso aí é Achille Mbembe. Hoje, isso é Frantz Fanon. O Frantz Fanon, pois é, o Frantz Fanon a gente tem que ler até o final, né? Aliás, é bom ler até o final, né? Que o Frantz Fanon, o que ele está falando? Ele está falando sobre como é necessário superar essa condição do negro em direção a uma possibilidade de sair da grande noite, em que os negros foram colocados e foram associados a uma série de mazelas. Então é necessário superar a condição do negro em direção à construção não de um universal europeu, de uma outra forma de universalidade, em que a raça possa ser superada. Por outro lado, há uma proposta também, que é a proposta da afrocentricidade. A proposta que tem a ver com o lugar, ou seja, mudar o centro de referência do pensamento do mundo para pensar o mundo a partir de África. Pensar o mundo fora de todas as barbaridades cometidas pelos povos da Europa, pelos Estados Unidos, ou seja, pensar o mundo a partir de um outro local. E pensar o mundo a partir de outro local é pensar o mundo a partir de uma outra possibilidade. Uma nova forma, estabelecimento de novas formas de civilização, novas formas de compreensão do mundo, ou seja, eu tenho aqui uma nova ética. Eu tenho também a confluência de novos saberes. Então essa é uma discussão, portanto, que envolve falar de identidade. Falar, por exemplo, da importância da identidade
e do nacionalismo para os países ou subdesenvolvidos ou da periferia do capital. Pensar a importância do nacionalismo para os países da América Latina na defesa da sua soberania, do seu modo de vida contra as formas de invasão estrangeira. Pensar a importância disso para o mundo árabe, o panarabismo, o pan-indigenismo, o pan-africanismo. São, portanto, formas de pensar a identidade como formas de resistência política. Agora, vejam, sabe quem é que fala muito de identidade? Sabe quem é identitarista? Identitarista, uma esquerda, tradicionalmente. Quem gosta muito de identidade é a extrema-direita. O que é o nazismo? O que é o fascismo? O que são, portanto, esses movimentos ultranacionalistas que agora estão no coração da Europa e dos Estados Unidos? Eles estão reafirmando a sua identidade contra a identidade das minorias. O que seria, portanto, a América para os americanos? O que seria dizer Brasil acima de todos, Deus acima de tudo? Ou seja, isso aí é uma afirmação de uma identidade contra outras formas também de identidade. O que se fala, por exemplo, numa democracia, a ideia de pluralidade e tolerância, é a possibilidade de se criar um espaço político para que as pessoas possam viver de acordo com a sua identidade e criar mecanismos jurídicos e políticos para que as pessoas possam ser livres para viver como quiserem. Então vejam, é diferente você afirmar uma identidade enquanto negro, dizer do orgulho de ser negro, diante de todas as mazelas pelos quais os negros passaram, dizer do orgulho de ser indígena, o orgulho de ser mulher, o orgulho de ser LGBTQI. É diferente você dizer, veja só que a questão é política contextual, o orgulho de ser branco. Isso é supremacismo branco, isso é racismo. É diferente. Então a gente tem que ver as coisas a partir desse lugar. Portanto, as críticas à identidade, elas têm que ser moduladas, elas têm que ser vistas e entender que não existe política sem identidade. E por fim termina o seguinte: o que a gente não pode fazer é achar que identidade é uma questão de escolha, simplesmente. Mesmo quando você tem movimentos políticos de afirmação, né? Porque Black Power, mas Black is Beautiful também. Vejam como é importante essa reafirmação da identidade política, se sentir bem consigo mesmo, se achar bonito, se reconstruir esteticamente, para que você seja capaz de propor uma pauta de uma mudança política, ética e política no mundo. Estética está ligado com ética e está ligado com política. Uma nova reconfiguração das formas do mundo, das formas de representação. Por isso que identidade importa e representatividade importam quando estão a serviços da política e também de mudanças no mundo. Agora, o que não se pode cair é num certo moralismo. O que é o moralismo? O moralismo é achar que as pessoas, mesmo aquelas que caem nessa chave mais crítica da identidade, ou seja, que veem a identidade como o fim único da política, que essas pessoas simplesmente decidiram ser assim. Senhoras e senhores, nós estamos atravessados por uma condição de fragmentação do mundo no contexto neoliberal. Como eu já disse, todo mundo tem que ser uma empresa, todo mundo tem que ter meta e todo mundo tem que concorrer uns com os outros e tem que se apresentar como um produto. Isso tudo leva a uma sociabilidade fragmentada, leva ao ultra-individualismo. E quando você tem uma decomposição dos sistemas de proteção social no mundo, o que você tem é um estímulo cada vez maior ao individualismo, à concorrência. Então talvez nós tenhamos que pensar na identidade e na composição política, e não apenas moral, de uma identidade que se paute pelo princípio da solidariedade. Temos que reconstruir os laços de solidariedade. Pensar que talvez aquilo que nos identifica com o outro, para além de qualquer outra particularidade, tem que ser a ideia de que nós temos que ser solidários uns com os outros. E talvez essa é a nossa forma de contraposição a toda essa mazela que leva, certamente, as pessoas a acharem que a reafirmação da sua identidade é o objetivo único da política. Ufa! Não sei se eu consegui falar disso de tudo em 8 minutos, certamente que não consegui, mas de qualquer maneira eu acho que é um assunto que merece toda a nossa atenção e toda a nossa consideração. Você que ficou aqui até agora, eu quero te agradecer. Quero dizer, se você tem alguma dúvida, coloca nos comentários. Se você não concorda comigo,
o que é totalmente legítimo, coloca nos comentários e diz por que você não concorda, para que eu possa aprender com você. Se você tem dúvida, coloca a sua dúvida, porque talvez a sua dúvida seja a minha. A nossa ideia é construir uma comunidade de conhecimento, que todos nós possamos aprender uns com os outros, nos livrar dos preconceitos e assim caminhar para uma sociedade melhor. Como eu já disse, se gostou, curte, compartilhe, aperta o sininho e até mais.